Eu vos saúdo, ó Sagrado Coração de Jesus, fonte viva e vivificante de vida eterna, tesouro infinito da divindade, fornalha ardente do amor de Deus. Santa Gertrudes. Ao longo do mês de junho, muito se fala em reparar as ofensas cometidas ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Porém, no mundo cada vez mais paganizado em que vivemos, os cristãos de nossa época podem ser levados a perguntar: o que significa, afinal de contas, a palavra reparação? Tão ausente de nossas homilias, meditações e orações quanto as verdades do pecado e do inferno, as palavras reparação, satisfação e desagravo, todas elas sinônimas, foram relegadas por muitos teólogos como peças de museu, pertencentes a uma doutrina arqueológica, da qual o homem moderno deveria desfazer-se de uma vez por todas, já que não serviria mais, dizem eles, às necessidades práticas do mundo atual. A verdade, porém, é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se os primeiros cristãos completavam na sua carne o que faltava à paixão de Cristo, conforme o testemunho da própria Escritura, quem somos nós para agir de outra forma ou ainda sugerir o contrário? Afirmar levianamente que o Evangelho poderia mudar com os tempos, ou que parte dele se tornou ultrapassada, é indício, na verdade, de uma grande petulância, quando não de uma tremenda falta de fé. Ora, se Jesus de Nazaré é verdadeiramente Deus e homem, como sempre acreditou a Igreja, se ele é de fato a palavra única, perfeita e insuperável do Pai, como diz o Catecismo, como poderia a sua revelação ser considerada insuficiente, incompleta ou adaptável? Estariam por acaso fora de moda os ensinamentos do próprio Deus? Será que somos tão soberbos a ponto de pretendermos corrigir o que ele mesmo e os seus apóstolos não só pregaram como viveram? Se ainda resta, portanto, um pouquinho de fé que seja na cabeça de nossos contemporâneos, para confirmar o dever que temos de reparar as ofensas cometidas por nós mesmos contra Deus, nada melhor do que recordar o ensinamento sólido do magistério da Igreja sobre esse assunto. A seguir, você encontra alguns trechos preciosos da encíclica Miserentissimus Redemptor, com a qual o Papa Pio XI deu à Igreja Universal a belíssima oração do ato de reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Neste documento, o Santo Padre responde com a tradição e as Sagradas Escrituras aos principais obstáculos que geralmente são colocados à prática da reparação, ajudando nossa inteligência a compreender a teologia por trás dessa sadia devoção popular. Ora, ainda que a copiosa redenção de Cristo abundantemente nos tenha perdoado todos os nossos pecados, em virtude daquela admirável disposição da divina sabedoria, pela qual se deve completar em nossa carne o que falta às tribulações de Cristo por seu corpo, que é a Igreja, aos louvores e satisfações que Cristo, em nome dos pecadores, ofereceu a Deus, não só podemos como, ainda mais, devemos acrescentar também os nossos próprios louvores e satisfações. Mas como podem estes atos expiatórios consolar a Cristo, que reina ditosamente nos céus? Dá-me um coração que ame, e entenderás o que digo. Respondemos com estas palavras de Santo Agostinho, tão convenientes a este ponto. Com efeito, quem ama verdadeiramente a Deus, se considera os fatos passados, vê e contempla a Cristo trabalhando em favor do homem, sofrendo, suportando as mais duras penas, quase desfeito sob o peso da tristeza, de angústias e opróbrios, por nós homens e para a nossa salvação, esmagado por nossas iniquidades e curando-nos com suas chagas. Ora, quanto mais profundamente penetram as almas piedosas estes mistérios, mais claro veem que os pecados e crimes dos homens, em qualquer tempo perpetrados, foram a causa de que o Filho de Deus se entregasse à morte. E ainda agora esta mesma morte, com suas mesmas dores e tristezas, de novo lhe é infligida, já que cada pecado renova a seu modo a paixão do Senhor. Novamente crucificam o Filho de Deus e o expõem a vilipêndios. E se por causa também dos nossos pecados futuros, por ele previstos, a alma de Cristo padeceu aquela tristeza de morte, não há dúvida de que algum consolo Cristo recebeu também de nossa futura, mas também prevista reparação, quando o anjo do céu lhe apareceu.
para consolar seu coração oprimido de tristeza e angústias. Por isso, podemos e devemos consolar aquele coração sacratíssimo, incessantemente ofendido pelos pecados e pelas ingratidões dos homens, por este modo admirável, mas verdadeiro, pois, como se diz na Sagrada Liturgia, o mesmo Cristo, pelos lábios do salmista, se queixa a seus amigos de ter sido abandonado. Impropério e miséria esperou meu coração, e busquei quem compartilhasse da minha tristeza, e não houve ninguém. Busquei quem me consolasse, e não encontrei. Acrescenta-se que a paixão expiatória de Cristo se renova e, de certo modo, continua e se completa em seu corpo místico, que é a Igreja, já que servindo-nos outra vez das palavras de Santo Agostinho. Cristo padeceu quanto devia padecer, e nada falta à medida de sua paixão. A paixão, pois, está completa, mas na cabeça. Faltava ainda a paixão de Cristo no corpo. Nosso Senhor mesmo se dignou declará-lo quando, ao aparecer a Saulo, que respirava ameaças e morte contra os discípulos, lhe disse: Eu sou Jesus, a quem persegues. Significando claramente que nas perseguições contra a Igreja, é a cabeça divina da Igreja a quem se atinge e impugna. E isso com razão, porque Jesus Cristo, que ainda padece em seu corpo místico, deseja ter-nos por sócios na expiação, e isto no ló exige nossa própria incorporação a Ele. Pois sendo como somos corpo de Cristo e cada um de sua parte é um dos seus membros, é necessário que o que padece a cabeça, padeçam-no com ela os seus membros. Quão necessárias sejam, especialmente em nossos tempos, a expiação e a reparação, é coisa clara a quem olhe e contemple este mundo que, como dissemos no início, está sob poder do mal. De todas as partes chega a nós o clamor de povos que gemem, cujos príncipes ou governantes se congregaram e conspiraram juntos contra o Senhor e sua Igreja. Por essas regiões, vemos atropelados todos os direitos divinos e humanos, demolidos e destruídos os templos, os religiosos e as religiosas expulsos de suas casas, afligidos com ultrajes, tormentos, cárceres e fome, multidões de meninos e meninas arrancadas do seio da Madre Igreja e induzidos a renunciar e blasfemar contra Jesus Cristo e a cometer também os mais horrendos crimes da luxúria. Todo o povo cristão duramente ameaçado e oprimido, colocado a todo instante em ocasião de ou apostatar da fé, ou padecer uma terrível morte. Tudo isso é tão triste que nestes acontecimentos parece prenunciar-se o princípio daquelas dores que precederiam o homem de pecado que se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é cultuado. E ainda é mais triste, veneráveis irmãos, que entre os próprios fiéis, lavados no batismo com o sangue do Cordeiro Imaculado e enriquecidos com a graça, haja tantos homens de toda classe que, com inacreditável ignorância das coisas divinas e envenenados de falsas doutrinas, vivem longe da casa do Pai uma vida repleta de vícios. Uma vida, pois, não iluminada pela luz da verdadeira fé, nem reconfortada pela esperança da felicidade futura, nem aquecida e fomentada pelo calor da caridade, de modo que eles parecem verdadeiramente jazer na escuridão e na sombra da morte. Ademais, aumenta cada vez mais entre os fiéis a negligência da disciplina eclesiástica e daquelas antigas instituições em que toda a vida cristã se funda, e pela qual a sociedade doméstica é governada e se defende a santidade do matrimônio. Totalmente menosprezada ou depravada, com lisonjas de bajulação à educação das crianças, até mesmo negado à Igreja o poder de educar a juventude cristã. O esquecimento deplorável da modéstia cristã na vida, e principalmente no vestido da mulher. A cobiça desenfreada das coisas perecíveis, o desejo desproporcional das honrarias mundanas, a difamação da autoridade legítima e, finalmente, o desprezo da palavra de Deus, de maneira que a fé é destruída ou é posta à beira da ruína. Formam o cúmulo destes males tanto a preguiça e a negligência dos que, dormindo ou fugindo como os discípulos, vacilantes na fé, miseravelmente desamparam a Cristo oprimido de angústias e rodeado dos sequazes de Satanás, quanto à deslealdade dos que, à imitação do traidor Judas, ou temerária e sacrilegamente comungam, ou desertam para os acampamentos inimigos. Deste modo, inevitavelmente se nos apresenta ao Espírito a ideia de que se aproximam os tempos preditos por nosso Senhor,
e ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Dulcíssimo Jesus, cuja infinita caridade para com os homens é por eles tão ingratamente correspondida com esquecimentos, friezas e desprezos, eis-nos aqui prostrados na vossa presença, para vos desagravarmos com especiais homenagens da insensibilidade tão insensata e das nefandas injúrias com que é de toda parte alvejado o vosso amorosíssimo coração. Reconhecendo, porém, com a mais profunda dor, que também nós mais de uma vez cometemos as mesmas indignidades, para nós, em primeiro lugar, imploramos a vossa misericórdia, prontos a expiar não só as próprias culpas, senão também as daqueles que, errando longe do caminho da salvação, ou se obstinam na sua infidelidade, não vos querendo como pastor e guia, ou conculcando as promessas do batismo, sacudiram o suavíssimo jugo da vossa santa lei. De todos estes tão deploráveis crimes, Senhor, queremos nós hoje desagravar-vos, mais particularmente da licença dos costumes e imodéstia do vestido, de tantos laços de corrupção armados à inocência, da violação dos dias santificados, das execrandas blasfêmias contra vós e vossos santos, dos insultos ao vosso vigário e a todo o vosso clero, do desprezo e das horrendas e sacrílegas profanações do sacramento do divino amor e, enfim, dos atentados e rebeldias das nações contra os direitos e o magistério da vossa Igreja. Oh, se pudéssemos lavar com o próprio sangue tantas iniquidades! Entretanto, para reparar a honra divina ultrajada, vos oferecemos, juntamente com os merecimentos da Virgem Mãe, de todos os santos e almas piedosas, aquela infinita satisfação que vós oferecestes ao Eterno Pai sobre a cruz, e que não cessais de renovar todos os dias sobre nossos altares. Ajudai-nos, Senhor, com o auxílio da vossa graça, para que possamos, como é nosso firme propósito, com a vivência da fé, com a pureza dos costumes, com a fiel observância da lei e caridade evangélicas, reparar todos os pecados cometidos por nós e por nosso próximo, impedir por todos os meios novas injúrias de vossa divina majestade e atrair ao vosso serviço o maior número de almas possível. Recebei, ó benigníssimo Jesus, pelas mãos de Maria Santíssima Reparadora, a espontânea homenagem deste nosso desagravo e concedei-nos a grande graça de perseverarmos constantes até a morte, no fiel cumprimento de nossos deveres e no vosso santo serviço, para que possamos chegar todos à pátria bem-aventurada, onde vós, com o Pai e o Espírito Santo, viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós.